O Atlético venceu e largou na frente na semifinal do Campeonato Mineiro. Será que o América ainda tem alguma possibilidade de chegar à decisão? Roda a vinheta. Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido a vocês a deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Neste primeiro momento eu vou falar da semifinal do Campeonato Mineiro entre Atlético e América e também Tombense e Caldense. E mais pra frente, no tempo que está aí na sua tela, eu começo a falar do Troféu Confidência e da situação do Cruzeiro. Mas agora, falando especificamente do que foi essa primeira grande semifinal do campeonato entre Atlético e América, um jogo equilibrado, um jogo complicado para o Atlético tem um primeiro tempo bastante intenso, tanto que abre o marcador com muita facilidade, consegue se impor na etapa inicial e no segundo tempo tem uma queda física abrupta. E isso atrapalha demais a equipe tentando continuar essa toada de sempre colocar o time à frente. O Atlético ele gosta de marcar com uma pressão alta, ele muda muito de posição entre seus atletas. É um meio-campo que, inclusive, no jogo contra o América teve o Jair, o Johan foi sacado e o Jair ele deu muita mobilidade para esse meio-campo, mas ainda assim a gente vê alguns problemas defensivos do Atlético que a gente não costuma imaginar de uma equipe treinada pelo Jorge Sampaoli. É verdade, eu já falei isso aqui muito. O Jorge Sampaoli ele deixa a equipe com muito mais disposição. Porém, ele precisa entender que o conceito de equilíbrio é fundamental para que o Atlético tenha sucesso. E com certeza ele está trabalhando nisso. Foi um 2-0 no primeiro tempo. O América conseguiu diminuir já no início da etapa final, um 2-1 em que o América tentou também se colocar à frente, teve um bom segundo tempo, um primeiro tempo nem tanto, mas o que mais me chama a atenção da diferença entre as duas equipes, eu não vou nem discutir aqui tamanho, se o América é isso, se o América é aquilo, se o Atlético é muito maior, a discussão não é essa, a discussão é dos dois elencos, e o Atlético hoje tem qualidade individual bem superior. E a gente viu isso claramente no resultado. Foram duas falhas defensivas do América que proporcionaram ao Atlético a vitória. Uma vitória justa, uma vitória até de certo ponto tranquila. O Atlético teve controle do jogo. O goleiro Rafael não fez nenhuma defesa exuberante ao longo dos 90 minutos. O Atlético ainda não jogou contra nenhum time da primeira divisão do futebol brasileiro. O América está na segunda, o Cruzeiro está na segunda divisão e isso é um momento muito raro. Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu, do Atlético ficar tanto tempo assim sem jogar com o clube da primeira divisão, para a gente ter aí um parâmetro para poder falar para o torcedor do Atlético como está a equipe neste momento. Até o momento sobra no Campeonato Mineiro, porque é mais time mesmo. Apesar do América ter um mais conjunto, você vê que o Lisca ele trabalha melhor esse conjunto do que, por exemplo, o Jorge Sampaoli neste momento, é claro. O Atlético ainda vai se desenvolver e é óbvio, vai ultrapassar esse nível do América, que não está nem tão distante assim, para um conceito um pouco mais amplo, para a gente pensar lá na frente no Campeonato Brasileiro. Falando exclusivamente de Campeonato Mineiro, o Atlético está em vantagem, venceu 2-1, como eu já falei, precisa de um empate para chegar à decisão e, convenhamos, está com os dois pés na decisão. Eu não consigo enxergar o América sendo tão potente assim a ponto de vencer o Atlético, por mais que eu goste aqui do trabalho do Lisca, por mais que eu ache que o América tem um conjunto muito bom e vai dar muito trabalho na Série B. Mas nesse momento eu não tenho dúvida que o Atlético vai avançar. É claro, é futebol, a gente sabe que tem aquelas máximas, né, que o pessoal adora falar sobre caixinhas de surpresa, sobre a zebra sempre pode ser pintada. Então, gente, não, o Atlético vai avançar, na minha opinião. Eu não consigo enxergar uma outra decisão que não esteja o Atlético na final. Porém, é difícil a gente também descartar completamente o América, porque, como eu falei, é uma equipe que gosta de trabalhar bem a bola e é bonito ver o América jogar. Mas, se tratando de forças aqui, o América está em apuros. E no caso do Tombense e do time da Caldense,
O jogo aconteceu na manhã de domingo, no Independência. O João Paulo fez um gol de falta logo no começo da partida para a Tombense. E convenhamos, o Tombense é um time que é superior à Caldense. A gente já sabia disso. O time que terminou a fase de classificação na primeira posição. É um grupo de empresários que fizeram um investimento pesado nessa equipe para dar o resultado. E está dando resultado. O Tombense tem a melhor defesa do campeonato, tem uma defesa bastante sólida, é um time que agride quando precisa e dificilmente vai deixar essa vaga escapar para a equipe da Caldense. O jogo acontece na quarta-feira e, na minha opinião, o Tombense também vai se garantir a decisão. E agora falando sobre o Cruzeiro e o Troféu Inconfidência. O Troféu Inconfidência, que é um torneio que a FMF fez para presentear aí o provável campeão do interior, mas o Cruzeiro entrou na festa sem ser convidado e deve com muita tranquilidade faturar essa conquista. É muito forte, né? Esse troféu, essa taça, que para o Cruzeiro, honestamente, não vale absolutamente nada. E o que tem me incomodado muito sobre o Cruzeiro é que o Cruzeiro fez 3 jogos no retorno da pandemia. Venceu a URT, venceu a Caldense e venceu o Patrocinense. Ora, venceu os 3 jogos, certo? Certo. Mas em qual deles o Cruzeiro realmente encantou? Em qual deles o Cruzeiro realmente jogou muita bola? Em qual deles o Cruzeiro você olhava para o campo e falava, olha, aqui tem um padrão definido, um padrão tático correto, um padrão tático que mostra ao seu torcedor o jeito do Cruzeiro jogar? Ainda não tem. Esse é o ponto. O parâmetro que os torcedores tinham, por exemplo, era do time do Adilson Batista. E convenhamos, o Adilson Batista, né? Pô, vou falar o que do Adilson Batista que não consegue fazer nada desde 2009? Aqui até o meu respeito à pessoa dele, mas como profissional, infelizmente, não dá mais. Acabou. E o Cruzeiro se viu nisso durante a pandemia, perdeu 9 rodadas ao longo do Campeonato Mineiro, coloca o Anderson Moreira, que está tentando fazer algumas coisas, ajustou o time de um jeito, tendo o ponta-direita colombiano Angulo. O Angulo voltou para o Palmeiras, então o trabalho do Cruzeiro é muito difícil. É um trabalho muito complicado. É um trabalho em que o Cruzeiro precisa galgar sempre. E a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B será dificílima contra o time do Botafogo de Ribeirão Preto, que fez um campeonato paulista razoável. Vai ser um campeonato difícil para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem muita dificuldade em se adaptar a algumas situações, e jogar a Série B para ele, que é algo novo, vai ter suas dificuldades sim. A gente pensa no Cruzeiro como, vai classificar com muita tranquilidade. Gente, a situação do Cruzeiro é diferente daquelas que a gente viu, por exemplo, de outros grandes clubes do futebol nacional. O Cruzeiro tem um momento complicadíssimo. Talvez seja a maior crise que um clube grande do futebol brasileiro já passou. Então, é notório que o Cruzeiro deve sim fazer valer a sua força, o peso da sua camisa, vai ter muita dificuldade. O Cruzeiro vai sim sofrer muito no Campeonato Brasileiro da Série B, mas agora é esperar também o que esse time pode fazer. Lembrando que o Cruzeiro começa o Brasileirão Série B com menos 6 pontos, tem o torneio da Inconfidência ainda na quarta-feira, jogo contra o Uberlândia, precisa ali rodar um pouco mais o seu elenco, e aí com o time titular que deve treinar ao longo da semana, a gente pode enxergar algumas possibilidades diante do Botafogo no Mineirão. Então é isso. Fala Cabido sempre às segundas e às quintas, às 11 da manhã. Até a próxima.